E se você soubesse qual vai ser a próxima NVIDIA? O mercado vem mudando muito. Alguns especialistas falam que a revolução da inteligência artificial vai ser mais importante e impactante do que a revolução industrial. E as peças vêm mudando também, porque a onipotente, onipresente Google, que sempre dominou, entre outras coisas, o sistema de buscas, vem sendo fortemente atacada pelo ChatGPT, entre outros buscadores de inteligência artificial, e os estudos mostram que vão impactar fortemente. Se você quer entender onde estão as próximas oportunidades, onde está a próxima NVIDIA, me acompanhe nesse episódio. Mas se a gente chegou nessa história dos veículos, da direção autônoma, o gancho foi a gente falar que a tecnologia é o que abre as oportunidades, que no fundo a tecnologia muda algumas indústrias. A gente falou da Amazon. Alguns futurologistas dizem o seguinte: a combinação de AI com computação quântica vai alcançar a cura do câncer. E alguns falam que isso vai ser 2035, outros falam que vai levar mais tempo. Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano, obrigado pelo carinho e pela audiência. E hoje eu recebo, pela segunda vez no Wall Street Cast, uma economista formada pela PUC São Paulo, com especialização em Venture Capital e Private Equity pela Columbia Business School. Passou pelo Banco Fator, entre outros, e fez carreira no maior banco americano e um dos maiores do mundo, o JP Morgan. Desde 2022, ela é diretora de novos negócios de um importante fundo de private equity americano, o Alia Capital Partners. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Fernanda Oliveira. Bruno, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por me receber e é um prazer estar aqui novamente. Bom, no outro episódio, inclusive quem não assistiu outro episódio, tem um link na descrição e eu vou deixar também aqui. Tem que assistir. Vocês têm na bagagem terem encontrado OpenAI, Airbnb, Lyft, Uber, Telegram, SpaceX, entre outras, antes delas explodirem, né? E você, inclusive no outro episódio, conta da Figure AI, que eu nem conhecia, e que notoriamente pode figurar como mais uma dessas. Sim. Qual vai ser a próxima NVIDIA? Boa pergunta, Bruno. Essa pergunta é uma pergunta muito... É uma pergunta de $1 trilhão. Exatamente. Mas acho que a gente consegue... Na nossa conversa de hoje, a gente vai conseguir, então, chegar em mais ou menos quais são os parâmetros, né, para a próxima NVIDIA. Mas antes de começar a deep dive um pouco nesse assunto tão interessante, eu gostaria de começar até falando para as pessoas que estão assistindo que a gente vai colocar um gráfico aqui, que é realmente para a gente trazer uma linha de raciocínio do desenvolvimento da tecnologia e como que a gente chegou onde a gente está hoje com AI. Esse gráfico, ele foi apresentado em um framework que a Sequoia apresentou recentemente, né, na reunião anual que ela tem. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse gráfico que é bem interessante. Falando bem rapidamente, só pra gente caminhar, e aí vocês vão ver na tela aí o mesmo gráfico que eu tô falando aqui, mas basicamente tudo começou, né, mais ou menos em 1960, quando a gente teve ali a época de semicondutores, então a gente vê Intel, Fairchild, essas outras companhias. Depois a gente muda para 1970, com a criação dos semicondutores a gente vê sistemas. E o que são esses sistemas? Computadores que as pessoas podem usar, né? Então a gente vê Apple, Microsoft, Oracle, ali nos anos de 1970. Depois, em 1980, a gente vê a criação das redes. Então a gente vê Cisco, Dell, né? Realmente são empresas que foram criadas nessa década de 1980, porque com os computadores precisavam de quê? Das redes, né? Então depois das redes, computadores e redes, nos anos de 1990 a gente vê a era da internet. Então vem a Amazon, Yahoo, eBay, Google, e depois com semicondutores, computadores, rede, internet, nos anos 2000 a gente vê os aplicativos, né? Então a gente vê a AWS, Facebook, YouTube, PayPal, Salesforce. E, bom, vamos lá, semicondutores, sistema, rede, internet, aplicativo. Nos anos de 2010 para cá, foi uma consolidação de tudo isso que eu falei até agora e colocado onde? No bolso da gente, que são os apps. Então a gente tem ali Airbnb, WhatsApp, Instagram, DoorDash, tem o DoorDash ali também, entre outros. Então a gente consegue realmente ver que tudo isso foi criado até 2010. E aqui o gráfico fala, né, why now?
Agora, com a era da AI, que são nos anos de 2020, que é onde a gente está agora, a revolução industrial, não industrial, né? A revolução da internet, ela tem, desculpa falar, mas a revolução tecnológica, ela vem sendo desenvolvida num ponto que hoje o AI, ele aprende, pensa e cria, né? Então, o que vai acontecer? Como que essas empresas vão se preparar para elas serem as próximas potências, né? E isso é um pouquinho do que eu queria trazer, que é esse framework que a Sequoia trouxe nessa apresentação anual. Que a Sequoia é um fundo de venture capital um dos mais reconhecidos. Então, ela realmente apresentou esses dados que eu acho muito importante apresentar aqui. Repassar esses dados aqui, né? Para uma empresa, hoje, se ela tem um potencial para ela dissipar, né, para os investidores, é muito mais fácil hoje do que era antes. E eu vou te citar um exemplo. A Salesforce, quando ela foi lançada lá atrás, tinha apenas 200 milhões de pessoas conectadas. Isso significa que ela teve que criar caminhos para mostrar o produto, né? Hoje, a gente tem 5,6 bilhões de pessoas conectadas. Então, quando o ChatGPT foi lançado, já estava todo mundo conectado. Os trilhos já estavam traçados. Então, realmente, foi muito mais fácil do ChatGPT ganhar a escala que ele tem hoje, né? E o que eles falam, né, sobre esse tipo de escala? Por que essas empresas elas ganham escala? Para elas ganharem escala, elas precisam de 3 coisas. É atenção, criar atenção do consumidor, o desejo e a acessibilidade. Porque se está acessível, as pessoas vão consumir, né? Então, é isso que a gente tem visto realmente hoje na era da AI. Os médicos estão usando cada vez mais para fazer leitura de exames e também, né, entendimento profundo ali dos exames mais técnicos dos pacientes. Os professores estão usando para criar modelos de aula, né, para fazer todo o programa de aula. E os financial advisors como nós estamos também usando para, né, auxiliar ali e deixar o nosso dia a dia mais produtivo. Se a gente conseguir atender 20 famílias antes, agora a gente já consegue atender muito mais por conta de toda a otimização que a AI traz pra gente. Então, qual vai ser a próxima NVIDIA, que é a sua pergunta? Tudo isso depende de todos esses fatores, como elas vão chegar. E a gente sabe que o mundo de AI hoje, né, e essa revolução que a gente tem vivido, existem vários setores. Ela não vai ser somente na era, ela não vai revolucionar somente a era da tecnologia, a era da informática, né? Ela vai revolucionar outros setores e a gente tem visto isso, como, por exemplo, automação, transportes, segurança, robotização, que a gente comentou. Então, essas áreas que a gente tem identificado. E como identificar essas empresas? Como identificar a próxima NVIDIA? A gente gosta muito de olhar no founder. Founder é muito importante quando você quer identificar uma empresa de sucesso, porque o founder ele tem que ter um track record importante. É sempre bom olhar quais foram as empresas que ele criou antes e qual foi a taxa de sucesso dele nessas companhias. E mais importante ainda, quem está backing esse founder, né? Em outras palavras, quem está apoiando o founder, quem está investindo, quem são os investidores, quem são os apoiadores dessa empresa. E isso é muito importante para a empresa ao longo do caminho, porque uma pessoa sozinha ela não consegue transformar uma empresa do zero em NVIDIA, ela precisa realmente de uma rede. E essa rede é investidores, as incubadoras, os fundos de VC que apoiam desde o início. Mas uma coisa é certa, para uma empresa ter tamanho crescimento, nesse momento ela tem que necessariamente estar na área de tecnologia. É muito difícil acreditar, imaginar como foi no passado um varejista, uma construtora, ou seja lá o que for, crescer tão rápido e ganhar tanto valor, né? Então hoje tudo mostra que ou vai estar em robótica, ou inteligência artificial, ou computação quântica, ou tudo junto. Um pouco de cada. Sim, é verdade. Mas o que a gente tem olhado cada vez mais é que a tecnologia ela tem entrado em setores que... A Amazon, no fundo, em última análise, é um varejista, mas que usou a tecnologia para superar todos os players anteriores. Né? Exatamente. E muitas empresas estão cada vez mais usando a tecnologia para autoperformar.
né? Principalmente com AI, que é uma ferramenta tão poderosa. Então, o uso dessa ferramenta ajuda realmente essas empresas a escalarem, serem mais produtivas. Como, por exemplo, o setor de logísticas e transportes, né? O setor de logística e transporte é difícil, assim, há 20 anos atrás é difícil imaginar a conexão de tecnologia com logística e transporte. E hoje a gente já consegue imaginar, através de carros autônomos, né? A gente, hoje, até um fato relevante, não sei se você já sabe, mas os caminhões, hoje nos Estados Unidos a gente já vê caminhões autônomos nas estradas dos Estados Unidos. 100% autônomos? 100% autônomo. Eu não sabia que já tem 100%. 100% autônomo. Já tem algumas rotas. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria legislação. Então, em alguns estados já aprovou 100% autônomo. Eu nunca peguei um táxi 100% autônomo, mas um amigão meu estava na Califórnia poucas semanas atrás e pegou um táxi 100% autônomo. Incrível. Ele falou que é sensacional. É incrível. Que inicialmente a sensação é estranha, né? Assim, não tem ninguém. E ele falou, super funcional, se você esquecer que não tem ninguém, é vida normal. Foi a Waymo que ele pegou? Foi. Incrível. A Waymo é uma startup que foi ela é da Google. A Google criou a Waymo. Eu acho que foi essa, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Mas se foi na Califórnia, provavelmente foi a Waymo. Porque é a que mais está presente lá. É a que mais está presente lá. Ela está fazendo bastante testes lá. Um dos meus programas de conclusão do curso de Columbia foi sobre a Waymo. Então, eu estudei um pouquinho sobre ela. Então, conta mais sobre ela. Mas antes de falar da Waymo, deixa eu te contar de uma empresa tão parecida quanto a Waymo, mas que é a Kodiak, que é os fundadores da Kodiak saíram da Waymo para fundar a Kodiak. A Waymo, ela tá no mercado há muitos anos. E como que a Waymo nasceu? Só para a gente fazer uma assimilação. A Waymo nasceu com carros autônomos, só que em rua. Imagina para um carro autônomo na rua. Gente atravessando, farol vermelho, farol verde, cachorro, gato, enfim, tudo pode acontecer na rua, né? Os fundadores os executivos que estavam na Waymo saíram da Waymo e fundaram a Kodiak. E a lógica deles é bem simples. A tecnologia, para ela começar, ela tem que ser de forma simples. E como que você pensa em direção autônoma de forma simples? Estrada, né? Então, antes de ir para a rua, você vai para a estrada primeiro. Então, a Kodiak nasceu realmente com essa tecnologia. Eles têm, assim, comparando um pouco Kodiak com a Aurora, que é a concorrente. A Aurora já é listada, a Kodiak a gente vai fazer uma SPAC da Kodiak esse mês ainda, então isso já é um fato público, eu posso falar. E como que eles desenvolveram? Uma tecnologia bem simples de GPS, né? Na verdade não é GPS, é uma outra tecnologia que eles usam muito mais avançada que GPS, e que ela tem realmente a direção autônoma. E com isso, você consegue eliminar vários tipos de riscos ao longo da estrada, porque não tem farol, não tem gente atravessando na rua, essas coisas todas. E a gente vê hoje vídeos, inclusive enquanto eu falo, eu vou pedir para colocarem alguns vídeos da Kodiak, para realmente os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, poderem ver realmente como que o caminhão funciona. Hoje em dia já tem até sistemas, tem um sistema dentro da Kodiak que identifica animais na estrada, identifica pessoas que estão caminhando na estrada. Mas o negócio dela é só caminhão ou caminhão e carro? Só caminhão. E ela já está operando? Já está operando, já tem clientes, já fechou contratos, já tem revenue. E tem um motorista dentro, só que não guia? Porque o que eu quero dizer, chega uma hora que o caminhão está chegando no destino e vai sair da estrada. Aí o que acontece? Um motorista assume? Como é isso? Não, o caminhão ele já tem os hubs dele. A Kodiak fez uma parceria com a Pilot Flying J, que é uma rede de postos de gasolina do Warren Buffett. E o Warren Buffett entrou como investidor na Kodiak. Através dessa parceria, a Kodiak usa os hubs da Pilot Flying J para parar e abastecer. Então, os próprios funcionários da Pilot Flying J abastecem os caminhões da Kodiak. Então, assim, eles fizeram de uma forma super inteligente como os caminhões conseguem operar. Hoje, ele opera, tem uma empresa que contratou a Kodiak, que se chama Atlas. Essa empresa, ela é de energia e a Kodiak foi contratada para fazer o transporte de areia dentro da planta. Então, que realmente, né, se você pensar, não precisa de um motorista dirigindo de um lado para o outro dentro de uma planta, de uma fábrica para transportar areia. Então, eles colocaram
esse caminhão para fazer um teste. Se um caminhão passassem todos os testes, a Atlas contrataria mais 99 caminhões. Então ela passou em todos os testes, foi assim 100%, checou todos os boxes e a Atlas contratou mais 99 caminhões. Então hoje a Kodiak tem revenue, tem clientes e está rodando autônomo tanto dentro de fábricas quanto nas estradas. E está prestes a abrir o capital? Está prestes a abrir o capital através de uma SPAC que vai ser provavelmente entre esse mês e o mês que vem. Vai ter uma assembleia agora, dia 23. E eu não conheço direito a Aurora. Eles estão na frente? São mais avançados? É diferente? É polêmico, né? Porque eu sou Kodiak. Mas eu vou falar um pouquinho, comparar um pouco as duas. A Aurora, ela já é de capital aberto. Gente, só para deixar claro, isso não é um trade idea, tá? Só pra gente comparar aqui. Mas a Aurora, ela já é de capital aberto. A Aurora tem hoje, o valuation da Aurora hoje é em torno de 10 bi. E a Kodiak, ela vai abrir capital agora a 2,5 bi. A Aurora não tem clientes, não tem revenue. E tem um quarterly cash burn de 120 milhões de dólares. Por que eles valem, então, tanto mais? Essa é uma pergunta bem específica. A gente acha que ou a Kodiak tá undervalued ou a Aurora tá realmente acima do valor que ela deveria estar tradando. Então tem um trade aí oportunístico para fazer. A Aurora é mais focada em carro? A Aurora é mais focada em caminhões também. As duas são caminhões. E a Waymo carro? E a Waymo carro. Então é a Waymo carros, Kodiak caminhões, a Aurora caminhões. E em comparação entre quarterly cash burn, a Aurora queima 120 milhões de quarterly cash burn, a Kodiak queima 20. Então, é uma empresa que, se você realmente tem os comparativos das duas, a Kodiak tá muito melhor posicionada que a Aurora, e o valuation dela tá com um desconto muito, muito grande comparado com a Aurora. E fala agora do seu trabalho sobre a Waymo. O meu trabalho sobre a Waymo foi identificar um pouco sobre a Waymo e vender a Waymo para um cliente. Né? Esse foi o trabalho que eu fiz, enfim, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz em Columbia Business School para realmente entender sobre startups. A Waymo ela foi uma das pioneiras no mundo de direção autônoma. Tá há muitos anos, eu tenho que checar os números para te passar, porque faz um tempinho que eu estudei ela, mas ela está há muitos anos no mercado, e há uma controvérsia no mercado, onde se vale a pena ainda o Google investir tantos recursos na Waymo, porque a Waymo, ela é da Google, então, e a Google tá colocando realmente muitos recursos na Waymo hoje. Se você faz um comparativo, ela já deveria estar em uma fase muito mais avançada do que ela está hoje, devido à quantidade de capital que a Google já colocou nela, até hoje. Bom, mas a gente chegou nessa história dos veículos, da direção autônoma, porque o gancho foi a gente falar que a tecnologia é o que abre essas oportunidades, e que, no fundo, a tecnologia muda algumas indústrias. A gente falou da Amazon, aí você falou que pode estar em outras indústrias como transporte. Onde vocês estão, como é que vocês ficam pesquisando e peneirando isso? Quais indústrias vocês olham? Como é esse trabalho dentro do fundo? Claro. O nosso core realmente são tecnologias disruptivas, né? Tecnologias que vêm para causar disrupção. Então, a gente tem vários setores. E aí, defesa, por exemplo. O setor de defesa está cada vez mais automatizado e tem AI. Um exemplo de defesa a empresa Anduril, que ela é responsável, que é do Palmer Luckey. Eu não sei se você conhece o Palmer Luckey. As pessoas não vão saber, legal você contar. Tá bom, vou contar. O Palmer Luckey, ele fundou o Oculus, vendeu para o Facebook, saiu do Facebook e com o próprio capital dele, ele fundou a Anduril, que é uma das empresas líderes de defesa aqui nos Estados Unidos. A Anduril hoje, ela foi a empresa que fez o muro eletrônico, muro digital, entre os Estados Unidos e o México. Então, ela consegue, através de energia solar, ela consegue alimentar, né, a energia desses drones, onde ele consegue fazer todo o tracking de pessoas,
animais, veículos, tudo que passa na fronteira, ela consegue já enviar o data para o soldado, e aí se você consegue otimizar, né, realmente esse tipo de serviço, e você não precisa ter um soldado ali na fronteira sempre fazendo esse tipo de monitoria. Então, ele realmente criou essa revolução. E a Anduril está em vários setores. Ela tem aéreo, terrestre e submarino também. Então, é uma empresa que está revolucionando o mercado. Vocês e é uma já polêmica. Investiram nela? Nós já investimos na Anduril. E ela também não abriu capital? Ela não abriu capital ainda. E há rumores de que... Bom, o Palmer Luckey já foi muito... Ele vai muito na CNBC para falar. Daí ele sempre está falando na CNBC. E o Palmer Luckey, ele vai abrir o capital da Anduril. Ele não vai vender a empresa estrategicamente. E depois eu posso te mandar alguns links onde ele explica, eu não vou falar. Mas ele quer realmente abrir o capital da Anduril. E por que ele quer abrir o capital da Anduril? Porque ele quer que os investidores dele e as pessoas que estão back em Anduril, ele quer dar retorno para esses investidores, quer, né, retornar o capital para esses investidores com ganho expressivo. E também ele quer dar acesso ao tradicional investidor americano, acesso a uma empresa pública onde o americano pode também deter Anduril através do mercado público de ações. E aí, com isso, as pessoas conseguem ter uma participação na empresa junto com ele também, para democratizar o acesso à empresa. Ele quer crescer mais a empresa e quer que todo mundo tenha acesso. Bom, mas você estava explicando como é que vocês vão atrás dessas... Como que a gente vai atrás? Então, a gente mira defesa, a gente tem Anduril. Transportes, a gente tem a Kodiak. Robotização, a gente tem a Figure. Tem uma de vídeos, né? Tem outro setor também de vídeos, criação de vídeos. A gente acabou de investir na Descartes. Tem por exemplo, toda a parte de infraestrutura de AI, porque o AI, ele tá sendo cada vez mais... Eu tenho que tomar cuidado para não ficar falando coisas muito técnicas, mas eu vou tentar falar da forma mais leve possível. Com o AI, ele tá passando cada vez mais rápido, a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais rápido, a gente precisa de softwares que realmente comportam essas tecnologias, que são os GPUs que eles chamam, né? E a gente também investe numa empresa que está revolucionando a parte de software. De hardware. De hardware, exato, de hardware da AI, que é Isso, de fato, pode ser a nova NVIDIA. Isso pode ser a nova NVIDIA. Eu demorei um pouquinho para falar, não queria responder de fato. Basicamente é hardware, né? Exatamente. Hardware para AI. Exatamente. E como que funciona? Essa tecnologia, ela pode sim ser a nova NVIDIA. Isso não é uma promessa que a gente está discutindo um tópico... Só com essa informação já vale o seu like. Se você está gostando desse episódio, deixe seu like e siga o canal. Continua. Bom, eu vou falar o nome da empresa, mas eu não sei se... Bom, chama Lighmera. O que a Lighmera faz? Ela tem uma tecnologia diferente da que a gente tem hoje, porque se você pensa no fio, né? Os fios normais, você tem um metal aqui dentro, cobre, sei lá... Que corre. E esse canal aqui são 2 vias, né? Pensa numa estrada, uma de ida e uma de volta. E nisso tem uma quantidade limitada de informação que passa. E isso também dentro dos chips, tá? Dentro dos chips você tem uma quantidade limitada ali que passa dentro dos chips. Enquanto eu falo também, eu vou liberar alguns vídeos da Lighmera para que as pessoas possam ver em casa e visualizar isso. A Lighmera criou uma tecnologia diferente, que é a base de luz. Então, é tecnologia fotônica. Então, o que isso significa? São raios de luz que substituem os metais. Então, consegue ser mais leve, mais rápida, melhor para o meio ambiente. Tudo que você imaginar de mais eficiente, a tecnologia fotônica consegue. Ninguém conseguiu desenvolver tecnologia fotônica até hoje. Onde fica essa empresa? Fica em Boston. E os fundadores são de MIT. É isso que eu ia dizer. Mas continua. A MIT deu o primeiro cheque, enfim, eles estão back em Lighmera há um tempo. E a gente investiu há 2 anos atrás em Lighmera. A empresa
faz uma semana que a Nasdaq Stock Exchange colocou uma foto da Lightmatter em todos os telões da Nasdaq, dando parabéns para a Lightmatter, porque eles conseguiram pela primeira vez na história do mundo desenvolver a tecnologia fotônica dentro desses cabos de transmissão. O que isso significa? Que eles conseguiram passar dentro de um fio, como eu te falei que é uma via de ida e uma via de volta, eles conseguiram fazer 8 vias de ida e 8 vias de volta. Ou seja, ao invés de 2 vias, eles fizeram 16 vias. E isso sem mudar a estrutura de onde passa a informação. Eu sei que é um pouco técnico, é pesado esse tipo de assunto, mas é só tentando explicar de uma forma leve como que a Lightmatter está conseguindo trazer mais agilidade, né, para o hardware. A Lightmatter consegue trabalhar junto com esses grandes computadores que têm todas as informações, né, que são os centros de dados. Hoje, se você olha em centro de dados, são gigantescos, tomam muito espaço, de real estate e tudo mais. Eles conseguem fazer isso de forma muito menor. Então, eles conseguem diminuir muito. E isso faz com que a empresa ganhe muito em escala. É economia, né? Economia. Mas então ela não é puramente hardware. Porque quando você falou... Eu não sei porque me deu a entender que assim, poderia ser uma futura substituta... Peraí, vamos reconstruir essa explicação. Historicamente, a gente vê que todo precursor de tecnologia acaba sendo alcançado em pouco tempo. Então, é muito difícil alguém lançar algo, deter uma tecnologia única e conseguir permanecer como único naquilo. Então, surgiu a Intel, depois veio a AMD e outras. Surgiu a Cisco, na época da bolha da internet, que ela fazia os roteadores e uma série de outras coisas, e todo mundo achava que ia ser a maior empresa do mundo. Depois de um certo tempo, surgiram 400 outras empresas que fazem a mesma coisa e a Cisco virou, tudo bem, é grande tudo, mas virou mais uma. Os meus sócios, e eu me incluo nisso, a gente defende, a gente tem a ideia de que a NVIDIA não vai conseguir manter essa... Primeiro que ela não vale... A gente defende que ela não vale nem 1/4 do que ela vale. Se você quer ver esse episódio, eu vou deixar aqui. Mas abstraindo isso... A gente entende que ela não vai conseguir se manter como a única, a toda poderosa das GPUs, porque daqui a pouco outras empresas vão começar a alcançar e chegar na tecnologia dela. Então, quando você falou que eu já esqueci, da Lightmatter, eu entendi que, eu não sei porque no início eu achei que ela fizesse algo voltado ao que é hoje a GPU. Ela desenvolveu uma tecnologia que pode ser integrada melhor do que a tecnologia que a NVIDIA hoje tem. E que pode ser integrada. A NVIDIA pode comprar essa tecnologia e implementar dentro da NVIDIA, ou a Lightmatter pode seguir carreira solo e a gente não sabe, mas ela pode... Você tem estudado sobre computação quântica? Sim, eu estudei computação quântica quando eu estava estudando Lightmatter há 2 anos atrás. E o que a gente entende é que a computação quântica, ela está evoluindo, mas ela tem um certo limite, mas a tecnologia fotônica, ela consegue superar a computação quântica. Ah, é? É. Porque você explicando, eu falei, quando você começou a explicar das vias, etc., eu falei, isso é quase que computação quântica, né? É. Agora, e esses gráficos adicionais que você mostra aqui, que o Google já pode tomar uma surra, pode tomar um pau? Pois é, eu trouxe esse gráfico para a gente conversar e até porque para mostrar de uma forma bem dinâmica como que o mercado está precificando, esse tipo de transição, né? Existem alguns... Isso aqui é do Sequoia também? Não, esse não é do Sequoia. Esse é eu peguei da internet. Mas você olha que existem algumas casas que estão precificando já, que tem algumas estatísticas, né? Que o ChatGPT vai alcançar o mesmo número de seguidores, ou não, passar o número de seguidores em dezembro de 26. Enquanto outras casas mais otimistas... estão defendendo mais ou menos em 2030. Então, realmente, tem esse estudo e tem
os investidores, né, as pessoas de internet são bem otimistas com relação a quando que o AI ele vai conseguir, o ChatGPT vai conseguir overtake o Google em termos de acesso. E eu trouxe isso mais ou menos para fazer uma provocação para você, Bruno. O que você acha? Nossa, eu não sou um cara de tecnologia, mas eu acredito que quase todas as tecnologias que comandam num determinado período, elas têm muita dificuldade em permanecer como a referência. Então, se a gente pegar historicamente, igual eu falei da Cisco, mas a gente pode ir mais para trás e falar de telecomunicações do que era AT&T e assim por diante. Então, em geral, essa supremacia é muito difícil de ser mantida. E hoje existe um tremendo monopólio de propaganda e busca, que é Google e Meta. Então, o TikTok já foi, de uma certa forma, uma ameaça, né? Que surgiu, que está sendo combatido, especialmente nos Estados Unidos, por causa da questão China, etc. Mas ninguém esperava, depois de existir Facebook e Instagram, que pudesse surgir uma outra rede social que tivesse tanto apelo e que tivesse uma dinâmica que venceria o modelo racional do Instagram, né? Que é aquela questão do algoritmo te abastecer, não importa quantos seguidores você tem, ele vai te abastecendo com o que você gosta, etc. Só que ainda não foi o suficiente para engolir. Então, quando você mostra isso daqui, eu não acho que é impossível. Se a gente olhar no início da internet, a gente achava que a American Online ia virar a maior empresa do mundo. Ela simplesmente morreu, né? E nessa época o Google ainda era uma ameba, né? Não era nada. Então, eu acho que eu tenho certeza que eles estão de olho nisso, eles comunicam. Se eles não ficarem muito atentos, uma nova tecnologia disruptiva pode engolir eles ou parte do negócio deles, e essa questão de busca verdadeiramente está ameaçada. E quando a gente lê estudos, eu fico só lendo estudos, a minha área eu não sou focado em tecnologia. A gente vê que eles vêm tomando uma série de medidas, né? Eu não vou aqui explicar profundamente, mas se a gente lembrar, o Google, você fazia a busca, vinha só texto. Aí eles começaram a adicionar abas. Então você consegue, lógico, eles criaram o YouTube, etc. Então, logicamente, tem o buscador de vídeos, mas eles começaram a pôr outras abas. Para concorrer com a Amazon, eles fizeram aquela aba Shopping. Mas a Amazon é muito mais eficiente, muito mais amigável para fazer busca de compras. E várias das outras abas que eles criaram foi para fazer frente a esses diversos outros ataques. E o último, e que eles também integraram o Gemini, é integrar na busca a inteligência artificial. Mas ainda assim, ela não está um modelo que não é muito bem resolvido, porque mesmo quando você busca no Google e vem a resposta do Gemini, vem uma resposta curta e única, e vem a busca do Google tradicional. E aí, se você quer seguir aprofundando a busca pelo Gemini, você não consegue. Então, ainda as funcionalidades estão limitadas. E pelo ChatGPT, você faz a busca, né? A pergunta vem, aí você segue interagindo, é mais amigável. Mas o próprio ChatGPT não é o único, né? E não é o único em termos de tecnologia, porque você fala, não, mas o Google também, quando surgiu, não era o único. Mas ele tinha uma vantagem tecnológica grande, tanto é que ele espancou o Yahoo e outros buscadores. Agora o ChatGPT está correndo ali muito próximo com uma montanha de outros players, né? Que eu não vou nem saber listar todos os nomes, mas vamos tentar lembrar de alguns aqui. Claude, Perplexity, Manus, DeepSeek, agora tem o Grok. Você fala Llama ou Lama? Llama. A gente chama de Llama. Enfim, porque a gente não sabe bem o que a Meta vai fazer com isso. Então e o próprio Gemini, né? Então tem muita gente correndo. Quando eu olho esse estudo, essa tela que você trouxe, eu falo, é bem possível que o Google perca essa supremacia. Mas não sei dizer se pelo ChatGPT e também não sei dizer quanto tempo, porque algumas tecnologias elas têm uma absorção muito rápida
e outras eles preveem que o mundo vai mudar em 3 anos e às vezes leva 30, né? Então, não sei dizer. Eu não sou o cara mais técnico, profundo conhecedor de tecnologia para opinar com muita propriedade. Mas valeu a provocação. Valeu a provocação. E aí vocês têm empresas que vocês estão analisando na área de tecnologia, que mesmo que você não possa mencionar quais são as empresas, mas que você possa dar uma ideia do que vem por aí, o que elas fazem. Sei lá, estamos vendo uma empresa que tem um novo tipo de carne que não é carne, sei lá o quê. Entendi. Tem uma empresa que a gente já fechou a rodada de investimento que chama Descartes. E o que a Descartes faz? É uma empresa israelense de tecnologia. Posso falar o nome da empresa? Enfim, a gente já fechou a rodada. Que ela está revolucionando o setor de vídeo. É algo bem diferente. Bem diferente. Porque, pelo que eu estudei, pela análise que a gente fez dentro da Descartes, o setor de vídeo... Posso estar falando um negócio totalmente diferente do que você já ouviu, tá? Mas hoje, o setor de vídeo, você não interage com o vídeo. E o videogame, você não interage com o videogame. Se você está assistindo um filme e o filme é chato, você desliga o filme e você busca outro. Você não consegue mudar ele, né? Se você está jogando um videogame, a interface do videogame está criada já. Você fala, não gostei dessa ponte, quero colocar aqui uma espada para eu atravessar. Você não consegue, certo? E aí, para o que eu tô falando e vamos comparar com o Google. Comparar isso com o Google, tá? Antigamente, você colocava no Google, sei lá, fazia uma pergunta pro Google, mas onde está um restaurante japonês? E aí ele te mandava uma lista de restaurantes japoneses e que não era o que você queria, né? Ou tentando mudar um pouco o assunto, mas se você tem uma pergunta sobre... Você está estudando sobre tecnologia quântica na escola. E aí você precisa fazer uma pesquisa. Antes você ia para a enciclopédia. Aí você não achava, você tinha que ficar mudando de livros. Aí depois agora você tem o Google lá que você pode... Mas se o Google não te dá as caixinhas da informação que você quer, você tem que voltar e fazer a pesquisa de novo. Se você compara isso com assistir um filme, é a mesma coisa, né? Você está fazendo uma pesquisa no Google, não vê o que você quer, você tem que fazer uma outra pesquisa para achar o que você quer. E você quer assistir um filme. O filme você não gostou, você tem que fazer uma outra pesquisa para achar outro filme que você gostou no Netflix, certo? Tá bom. Aí veio o ChatGPT e transformou essa tecnologia, e transformou o que é o Google hoje, que você coloca exatamente o que você quer assistir. Desculpa, exatamente o que você quer procurar. E aí o ChatGPT te mastiga tudo certinho da forma que você quer. Fala exatamente essa informação que eu queria. Obrigada, não preciso ficar colocando 10 vezes lá o que eu gostaria de saber. Ou abrir 10 links, né? Abrir 10 links. É a mesma coisa de Descartes. Você vai colocar exatamente o que você quer assistir, exatamente o que você quer ver. E ele vai prompt para você ali. Ele vai customizar um filme. Customizar um filme. Então, se você quer mudar o cenário, que é um negócio muito louco. Ou seja, é o AI que hoje a gente tem ele escrito no chatbook, onde você, né, no checkbox, onde você escreve. Só que é o AI de imagem, onde você consegue customizar. Eles lançaram um aplicativo... Acho que já saiu matéria sobre a Descartes. Já saiu. Acho que eu já lembro de ter lido. Já saiu. E aí você consegue customizar o seu próprio gaming, ou você consegue customizar o seu próprio filme. O que você quer assistir ali, você busca e ele vai te... Essa vocês já investiram? Já investimos. Vocês fazem projeção de possível ganho ou o que vocês esperam desse investimento, de um investimento como esse? Nós temos as projeções, e obviamente com todos os disclaimers possíveis, necessários, porque realmente a gente não pode prometer, mas para todo investimento que a gente faz, a gente gosta de deixar o investidor ciente de que tem um cenário otimista, tem um cenário base e tem um cenário pessimista. Mas, por exemplo, não precisa me falar dessa empresa, ou mesmo uma passada, sem mencionar o nome. A projeção estamos colocando $100 milhões e a gente espera que em 5 anos isso valha
1 bi. É Isso. esse tipo de É projeção? esse tipo de projeção. É esse tipo de projeção. E aí, claramente que isso está dentro de muitas vezes um term sheet que a gente prepara para os nossos investidores. E depois a gente entra num call mais técnico e aprofundado, que a gente vai dar as premissas por que a gente chegou naquele número. Se você quer entender melhor o que a Fernanda faz, o que a Lia faz, vocês têm que assistir esse episódio aqui, que é onde a gente já falou sobre isso. E aí, ok, você falou da Descartes, mas e o que mais vocês têm olhado que, sem nome, assim, vocês têm olhado alguma coisa, sei lá, para o universo de transporte, vocês já estão. Alguma coisa que você fala, isso aqui vai mudar? Porque o que eu leio, e aí eu não sei o que é exagero ou não, alguns futurologistas dizem o seguinte: a combinação de AI com computação quântica vai alcançar a cura do câncer. E alguns falam que isso vai ser 2035, outros falam que vai levar mais tempo. Você tem olhado empresas na área de saúde e outras coisas? Empresas na área de saúde, nós não focamos muito na área de biotecnologia, né? E farm, porque ela é muito binária. Ela é tudo ou nada. Se ele desenvolve, aí não passa no FDA, né? Passa anos trabalhando em um tipo de device e não passa no FDA. Mas uma empresa que a gente investiu, porque não tem como não investir, foi na Neuralink que a gente conseguiu acesso. Investimos na Neuralink, que foi um ótimo acesso. Mas a gente não foca muito em saúde, porque realmente é um setor que precisa ter um conhecimento diferente do que a tecnologia em si. A gente não olha muito para a saúde. Mas a gente tem olhado outros setores, por exemplo, de arquivamento de dados, né, para armazenamento de dados. É um setor bem interessante. A gente está agora avaliando uma empresa, essa eu não posso falar. Mas o que tem de disruptivo? Porque armazenamento de dados é o que o sistema, a nuvem, né, o cloud storage já é um negócio, AWS, Google, enfim, todo mundo já oferece isso, né? Mas a gente sempre olha as tecnologias que vêm com disrupção para esses tipos de empresas que já estão consolidadas. Então, é sempre o próximo next step. Então, é uma tecnologia disruptiva para armazenamento de dados. Fico tentando imaginar, mas o que mais? Solta alguma coisa mais. O que pode ser disruptivo nisso? Então, eu preciso... Compactar, os dados serem mais compactos? Eu preciso pegar um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais de background para te passar, porque realmente a gente está num processo tá bem no comecinho do nosso due diligence. Eu não posso passar nada sem pegar as futuras aprovações para falar. Eu posso falar sobre o que foi aprovado para captar, porque também eu posso estar falando de uma empresa que eu não investi, que não passou na nossa due diligence, que não passou nos nossos níveis de aprovações, e posso acabar falando de algo que... Como tá indo a Neuralink? Tô por fora. A Neuralink tá indo super bem. A gente tem olhado que ela tem feito realmente alguns testes já em algumas pessoas. Inclusive, a gente acompanhou que a Universidade de Miami, a UM, que é da parte de medicina, já tem feito testes com algumas pessoas usando em seres humanos. E os testes têm sido super positivos. E como têm sido esses testes? Então, eles realmente têm imputado, inserido? Sim, inserido. E as pessoas têm dado realmente feedbacks muito positivos. Eu tenho um monte de dados, mas eu tenho uma coisa interessante para você e para quem está assistindo. Em geral, todo o avanço tecnológico ou de desenvolvimento gera especulação e muito entusiasmo do ponto de vista financeiro. E isso aconteceu historicamente, porque eu lembrei que eu estudei isso no curso de economia. Em 1840, quando as redes ferroviárias na Inglaterra explodiram, 1840, isso gerou uma explosão de expectativa de valorização dessas empresas e que depois não se confirmou. Não estou dizendo que as redes não... não estou dizendo que as ferrovias não geraram muito valor e que elas não ficaram e que não agregaram. Mas o que eu quero dizer só é que elas geraram mais expectativa
do que elas ofereceram. Se a gente andar 150 anos para frente, foi igual no início do nosso papo, que você estava mostrando os gráficos de evolução e mostrando, e teve a época que surgiram as conexões, né, as fibras, eu não lembro qual expressão você falou. Essas redes. E aí várias dessas empresas ficaram pelo caminho. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas Blue Cross, eu tenho os nomes anotados. Os principais instaladores de grandes fibras e de tráfego, que valiam milhões, foram tudo morrendo, porque gastavam demais, queimavam muito caixa, mas as redes ficaram, né? Porque ninguém foi lá e falou, vamos desinstalar aqui os cabos, vamos desinstalar os cabos que estão cruzando o oceano. Ninguém fez isso. A manutenção dos cabos é o que viabilizou depois a sequência para outras tecnologias, né? Então aqui eu trouxe anotado 1840, esse problema das ferrovias na Inglaterra. Depois o problema se repetiu exatamente, que está aqui, as minhas anotações estão em inglês porque é da época que eu estudei, né? Railways em 1860 nos Estados Unidos. Depois teve a mesma expectativa muito grande e uma decepção em termos de resultado da área de telefonia em 1870, que é quando estava explodindo isso. Energia elétrica foi um outro boom, 1880, que de novo... Quando eu falo naufragou, eu vou reforçar, não é que naufragou a tecnologia, só que se esperava muito mais do que de fato as coisas depois puderam entregar em geração de caixa. Porque o que eu leio muito é que AI é isso, é uma avalanche financeira. Eu tenho dados aqui, mas assim, literalmente, né, bilhões e bilhões e bilhões. E ninguém ainda sabe ao certo se isso vai conseguir trazer viabilidade econômica frente ao capital demandado. É claro que essas empresas podem não... tudo isso pode explodir, né? Só nesse primeiro semestre de 2025 foram 21 trilhões de dólares de valorização só em 10 empresas de tecnologia. Então isso é dinheiro que veio de outras fontes para valorizar o mercado acionário. Então, mesmo que isso estoure, a tecnologia vai ficar. Então, é essa reflexão que eu estava fazendo e que eu quis te provocar aqui. Claro, acho bem interessante esses dados que você trouxe, porque a gente também acredita que não são todas as empresas que vão sobreviver ao longo dessa corrida tecnológica, mas também não vai ser um ganhador que vai ter toda a recompensa, né? Não vai ter um ganhador. Serão alguns players. Então, dentro do mundo que a gente está hoje, a gente tenta identificar realmente quem vai ser o novo Google, quem vai ser a nova Apple. Eu achei aqui o nome, Global Crossing. Ela era um fenômeno, porque ela correu boa parte de todas as conexões que hoje viabilizam a internet na proporção que a gente tem, né? Com todas essas oportunidades que vocês ficam pesquisando, vocês sempre... Como é que você seleciona para quem que você vai mostrar essas oportunidades? Ou se quem está assistindo fala, eu quero ter ciência, a pessoa se cadastra e você fica mostrando para qualquer um? Porque eu sei que vocês têm adequação só com investidores grandes, né? Nós temos a nossa base de clientes, nós temos nossa base de family offices também, que trabalham com a gente, e nós temos nossa base de famílias que tem o single family office que investe com a gente. Então a gente tem 3 tipos de investidores, né? Tem o family office, pode ser o multi, que tem alguns clientes na carteira que gostam do tipo de risco e aí entram nos nossos veículos. Tem o investidor tradicional, que entra nos nossos veículos, e tem os singles, que também entram. Tem esses 3. Quando a gente distribui uma oportunidade para esses clientes, a gente tem a nossa mailing list, a gente tem um mailing list, onde a gente tem os dados de todos os nossos clientes, e a gente manda por e-mail para esse cliente. Oportunidade de investimento, a empresa, e dentro do e-mail tem 5 ou 6 bullet points sobre o que é a empresa, o que ela faz, um resumo. Mas vocês não enviam isso para qualquer um que se cadastra? Não. Ou seja, vocês têm uma seletividade ali. Assim, igual você me abastece, você não abastece qualquer um que entra, sei lá, no site, eu te mando um e-mail e fala, Fernando, põe meu e-mail aí no mail.
Não, a gente tem o nosso seleto grupo de investidores. Então, os investidores entram em contato comigo, né? Muitas vezes no LinkedIn, ou até pelo meu próprio e-mail que fica no site. E, Fernanda, tem interesse? Aí eu marco um call, conheço o cliente, vejo o perfil de investimento, coloco ele dentro da nossa base, e aí eu vou alimentando esse cliente com os novos deals que acontecem. E aí, eu tenho também os clientes que têm carteiras administradas com a gente, que na verdade não é uma carteira administrada, mas ele tá sempre colocando nos nossos deals. Então, já tem um programa de investimento ali específico, onde a gente vai sempre mostrando os deals. E aí solta o e-mail para esses clientes e a gente vai marcando os calls para falar a respeito de cada tecnologia. E aí a gente tem um tamanho, né? É um tamanho específico e é sempre uma loucura, porque manda e-mail para os clientes, liga, vai fazendo a captação, manda subscription documents, clientes assinam subscription documents, manda os recursos para a conta, e aí a gente fecha o veículo. Na maioria das vezes é first come, first serve. Então, às vezes eu ligo para um cliente ou mando uma mensagem, ele está viajando, aí quando volta já fechou. Então, costuma ser bem rápido e bem dinâmico o processo de investimento nessas empresas. Quanto mais hot, quando o nome é muito, muito, muito hot, realmente é bem rápido que a gente consegue captar. E a gente fecha, às vezes a gente fecha o investimento, quem não conseguiu entrar a tempo, desculpa, não deu. Às vezes a gente tenta aumentar o nosso investimento na empresa para acomodar o máximo de clientes possíveis. E quando dá oversubscription, aí a gente tem que cortar pelo percentual que foi oversubscribed. E na média é uma oportunidade por mês que vocês estão sempre fechando? Uma oportunidade por mês. Entre uma oportunidade por mês ou uma oportunidade a cada 2 meses. Mas a cada 2 meses a gente sempre tem uma oportunidade diferente. Então, qual que é o nome mesmo da próxima NVIDIA? Light Matter. Light. É possivelmente uma empresa que vai realmente causar uma disrupção muito grande no mercado. E essa vocês já captaram e já acabou? Já captamos, já acabou. Faz 2 anos e fizemos 2 follow-ons na companhia. Mas é possível que vão ter outros, não? Vão ter outros. Não deixe de me avisar. Pode deixar. Embora agora, pelo jeito, vai estar meio caro, né? Mas é que ela, né? Daqui até o IPO, a gente acredita que possa valorizar muito mais. O que esquecemos de cobrir nessa nossa missão quase impossível de descobrir qual que é a próxima NVIDIA e toda essa revolução tecnológica em termos de oportunidade de investimento? Eu acredito que cobrimos bastante coisa. Cobrimos grande parte dos assuntos que tínhamos para falar. E acho que o mais importante é deixar claro que esses investimentos nessas empresas de tecnologia, que antes eram quase impossíveis para o investidor tradicional, porque os blocos são muito altos, são muito grandes, né? São blocos 20, 30 milhões de dólares. Agora nós temos a Alia, que é uma empresa que tem acesso, que traz para dentro das nossas SPVs, quebra investimentos mínimos acessíveis e consegue realmente democratizar o acesso e democratizar a informação também, que eu acho que é mais importante. Maravilha. Eu vou deixar aqui para vocês 2 episódios. O primeiro foi um outro papo que eu tive com a Fernanda, que ela explica em detalhes como é a operação dela. O outro foi um outro episódio do Wall Street Cast que a gente mostra que a NVIDIA vai virar pó em termos de valor. Isso aí está causando uma tremenda polêmica, mas enfim, é a nossa visão, e não só a nossa, de vários outros investidores também. Fernanda, quero te agradecer muito. Obrigada, eu pelo que agradeço. Papo, pela visita. Eu que agradeço. E que a gente marque outras conversas. Com certeza. Talvez convidando outras pessoas, fazendo uma mesa aqui de debate. Trazer o Ross aqui para falar. Vai ser um prazer. Ele fala português também? Fala português. Dentro também? da fala português melhor que eu. Ele fala 7 línguas. Como é que ele fala português tão bem? Ele trabalhou com brasileiros também. Mas ele não é casado com brasileiro? Não. A esposa dele é russa. Russa? Russa, E ele fala russo também? Sim. Ele fala 7 e o português dele é melhor que o meu. Eu brinco sempre com ele que o português dele é muito bom. Impressionante. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like, seguir o canal, me acompanhar também no Instagram, sempre @Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência e até a semana que vem.